Cast, um podcast pensado para conectar o empreendedorismo com o mundo real. Sejam bem-vindos ao Tamo On Cash, um podcast pensado para você, empreendedor, que está num processo de crescimento ou escala do seu negócio. E hoje, aqui no primeiro episódio do nosso podcast, temos a presença de convidados ilustres, Rodrigo Camargo, fundador e pilar comercial aqui da On Media Marketing, e Helena, nossa COO, diretora de operações da On Media. É um prazer ter vocês aqui com a gente, sejam muito bem-vindos. Super, é um prazer estar aqui também. Acho que esse podcast demorou para sair, mas agora vai, né? A gente tem muito conteúdo importante e relevante para passar para a galera que está empreendendo e crescendo o seu negócio. Fala, pessoal, prazer imenso estar aqui. E como a Helena falou aí, a gente se preparou muito para isso, né? E eu acho que chegou o momento, até porque agora a gente tem muita história para contar e falar muito aí sobre tudo que a gente vem passando. Eu acho que vai ser sensacional esse podcast aí. Boa. Então, já para a gente emendar esse bate-papo aqui, esse assunto, eu queria provocar vocês para a gente contar um pouco para o nosso público, né? O objetivo desse nosso podcast. Então, o porquê que nasceu esse podcast, o Tamo On, e qual que é o propósito por trás desse nosso bate-papo aqui, né? E fazendo o gancho, eu acho que a gente, quando cria algo, sempre é com o objetivo de poder impactar mais pessoas, impactar mais negócios. E o podcast, ele vem nessa linha, onde a gente vai, nas nossas temporadas, trazer temas variados que vão ajudar você que é empreendedor, que está aí na trincheira no dia a dia, atuando. E, sem sombra de dúvidas, eu acho que tem aquela clássica frase, né? Um insight paga. Então, se você conseguir tirar 1% do que a gente falar aqui, do que a gente trocar, do que a gente já viveu, eu acho que tu pode ter uma boa alavancagem no seu negócio, né? Helena, conta um pouquinho pra gente aí como que foi a construção desse podcast, o porquê que ele nasceu de fato. Bom, esse podcast está no radar já faz mais ou menos uns 6 meses, 7 meses, e a gente chegou num momento da agência que a gente entendeu que a nossa bagagem poderia ser relevante para outras pessoas além dos nossos clientes, porque a gente vive numa constante evolução aqui dentro, né? Acho que trabalhar na OMI e estar parado é algo que não existe. Então, é acelerado. Mas muito dessa dinâmica que a gente tem interna é justamente não só para entregar um produto melhor, mas para evoluir a empresa, para entender o mercado e trazer isso para o nosso cliente, trazer isso para outras pessoas é extremamente relevante, né? Então, muito da nossa construção foi sobre isso, poder divulgar e passar para o próximo todo esse conhecimento que a gente adquiriu nesse aí, dá para dizer, 4 anos em um que a gente passou nesse último ano. E é muito louco isso, porque eu paro para pensar às vezes, né? A gente passa um mês inteiro, uma correria danada, chega final do mês eu falo, meu Deus, a gente fez muita coisa nesse mês, e parece como se a gente tivesse feito 1 ano em 1 mês, né? Então, exato. E todo mês é assim, eu acho que não só para nós que estamos ali conectados com a operação, mas o comercial também tem esse ritmo, né, Camargo? Conta pra gente um pouco como que é aí a tua rotina e qual que é a conexão de fato com esse podcast. O que você pode expor para o nosso público um pouco sobre a sua rotina? Eu acho que a questão do podcast, inclusive, devido a esses 6 meses aí que a gente vem preparando, vem buscando o momento certo, a gente precisava expor para o mundo o nosso crescimento, o que de fato a gente faz aqui, né? Eu creio que hoje, eu em particular não considero isso daqui só uma agência de marketing digital, porque a gente move negócios, né? A gente hoje está nas trincheiras, vamos dizer, mudando cada pessoa, cada empreendedor. Eu acho que, de fato, isso é algo que, de fato, mexe comigo muito e, assim, por isso que eu acho que eu considero muito importante esse momento aqui e, assim, os bastidores a gente vai falando daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre o que a gente vivencia aí no dia a dia, Matheus. Boa. E a gente sabe que essa não é uma jornada fácil, né? Eu acho que o empreendedor, ele já traz, né? Empre e dor. Então, é uma jornada dolorosa, né? É uma jornada que, pô, tu tem que se debruçar em cima de um propósito, em cima de um objetivo, para que aquilo funcione, aquilo dê certo. E eu acho que, já emendando um pouco do nosso principal foco nessa primeira temporada, que é ligado à gestão de pessoas,
eu entendo que esse foi, sem sombra de dúvidas, eu acho que um dos maiores aprendizados que a gente conseguiu extrair nesses últimos anos e nesses últimos meses, né? Entender mais sobre pessoas, entender que tudo é feito de pessoas e, principalmente, como gerir pessoas, né? É uma tarefa que, ao meu ver, ela é complexa, porque não é você somente falar o que tem que ser feito, mas você liderar uma equipe para ser atingido um objetivo. Então, gestão não é simples, não é fácil. Eu acho que nada melhor do que Helena, chefe de operações, falar um pouquinho de como que está sendo, né, e como que foi essa evolução nossa frente à gestão de pessoas. Acho que quando a gente fala sobre gerir pessoas, por muitos anos, né, eu sei que isso já é bem taxado e jogado fora, a ideia de que a parte pessoal e a parte de trabalho, elas não andam juntos, né, o profissional com o pessoal. E no final das contas, sim, elas andam juntos. Se você tiver um dia ruim na sua casa, você não vai produzir do mesmo jeito. Então, acho que existem inúmeras metodologias que a gente estuda de como estar perto, principalmente para a gente ser 100% hoje em dia online, né? O que dificulta dar um abraço, dificulta olhar na cara da pessoa, no rostinho, saber como ela tá. Mas foi muito entender como fazer essa proximidade, né? Eu acho que, para mim, a gestão, ela se torna com excelência, né? De duas formas. Uma pelo exemplo, que você não pode exigir algo de alguém que você não está fazendo. E eu não digo isso em relação a você ser mais especialista, mas sim você estar ali pelo seu liderado, né? E a segunda coisa é essa proximidade de entender de fato o que está passando na vida dele. Entender quando é um momento de baixa, entender quando é um momento de alta. De fato, eu não diria uma amizade, mas estar acompanhando de perto todos os passos. Eu acho que isso foi uma grande lição para a gente, né? Porque a gente tinha muitas metas, muitos objetivos, mas a gente não conseguia dar aquele carinho para o colaborador, acho que é uma boa palavra, e foi muito que a gente focou nesses últimos 3, 4 meses, e a gente vem vendo desde números até a conexão da equipe, o time forte acontecendo. E no final das contas, não foi para a gente pressionar mais, não foi para a gente cobrar mais, e sim foi para a gente estar presente para eles. Então, acho que, para mim, é o maior segredo. Total. Eu acho que a gestão de pessoas, ela é muito ligada à confiança, né? E a pessoa na outra. E a confiança é algo que se constrói. Então, não dá simplesmente para mim expor e tentar impor uma confiança, né, sobre a minha pessoa para outra pessoa. E isso se dá através dos atos, né? Através das atitudes. Então, eu sou totalmente a favor dessa frase, que a liderança se dá pelo exemplo, porque, de fato, é isso, né? Uma coisa que eu sempre comentava com o Camargo lá no começo, não sei se ele se lembra, que, se você quer que a tua equipe performe melhor, se tu quer que a tua equipe chegue nos horários, que ela esteja seguindo um padrão, você tem que ser o pilar para fazer e mostrar isso para os outros, né? Você tem que puxar o bonde. Então, sem sombra de dúvidas, a liderança se dá pelo exemplo, né? Através desse ciclo de confiança. E eu percebo que a gestão de pessoas, ela não é só o ato de você gerir, comandar ou liderar, mas você conseguir, que nem você comentou, entender o momento que aquela pessoa está passando na vida dela. Todo mundo passa por momentos difíceis, né? Todo mundo não tem situações particulares e não tem como separar, é inevitável. Eu acho que principalmente hoje, a Umídia atuando de forma 100% remota. Então, ter esse cuidado, ter esse carinho faz toda a diferença. E isso está muito ligado à cultura também, né, Matheus? Não é simplesmente só uma missão, visão, valores, algo que é tradicional em muitas empresas ainda, mas de fato é a essência, né? Tanto que a Helena hoje está aqui como chefe de operações e isso comprova toda essa nossa escala e, assim, batalhar pelas pessoas que estão aqui dentro, né? Muitas empresas, às vezes, olham para nós e falam, são freelancers, trabalham pelo Brasil, mas não é isso. É um desafio, eu vejo aqui como um desafio de forma dobrada, né? Porque fisicamente é uma coisa, você estar vendo as pessoas. Agora, online, meu amigo, não é fácil, e o que a gente está fazendo aqui, de fato, para sempre cumprir todas as datas, ontem, inclusive, né, a gente ficou aí até quase meia-noite trabalhando, resolvendo situações que é preciso estar resolvendo, sempre pensando em conjunto. Então, isso mostra o espírito
de uma gestão e de equipes fortes, né? Eu acho que é fundamental dizer, eu acho que seria isso, né, Helena? Pode falar aí. É legal também pontuar que as pessoas muitas vezes pensam em uma equipe forte ou uma equipe de excelência, uma equipe que não erra. E eu não acho que tem nada a ver com isso. Desde o gestor, a pessoa que está ali de frente, operando, é muito sobre como lidar com o erro, né? Eu acho que se preparar para o erro, tem uma rotina, assim, que eu gosto muito de fazer com as pessoas que eu lidero de frente, que é, a gente precisa fazer isso, e essas são as 7 coisas que podem dar errado sobre aquilo. Então, se cada uma dessas coisas acontecerem, a gente vai agir dessa frente, vai tentar puxar desse lado. A mesma maneira, né, com coisas que podem dar muito, muito melhor do que a gente imagina. Então, você pensar um pouquinho à frente ajuda muito na gestão virtual, porque, tu não consegue sair correndo para a sala do lado e falar, me ajuda aqui. Então, acho que é uma boa dica para quem tem aí empresas que são virtuais, é você já pensar à frente, tanto no passo positivo quanto no passo negativo. Ótimo, não, muito legal esse insight mesmo, Helena, e eu sempre gosto de falar que a cultura, ela não são palavras, né? A palavra é muito bonito, é aquilo que a gente expõe para outras pessoas, mas a cultura, ela se vive no dia a dia mesmo, nas ações, né? Em você tá ali unido no espírito de equipe, trabalhando, se for necessário, até meia-noite, por exemplo, né? Pelo um propósito, por um objetivo atrás, e é muito realmente de antecipar erros, mas não só isso. Eu ouvi uma frase uma vez de um mentor nosso, que é o Edwin, que é o presidente da Adventures, né? Que ele fala, se você não está errando, provavelmente você não está aprendendo o suficiente. Então, errar é fundamental para o processo de aprendizado, só que você precisa entender como que você erra e você corrige muito rápido esse erro, né? Então, eu acho que tira esse parâmetro de que, não, eu não posso errar. Na verdade, sim, você deve errar, mas erre e corrija rápido. Eu acho que é esse o princípio, né? Porque todo erro traz um aprendizado. Todo erro você consegue entender como você melhorar e, claro, não repetir isso novamente, né? Exato, e fazer coisas novas fazem com que você erre, né? Se você permanece aqui naquela constância, você não vai errar, porque é a mesma salada de batata. Mas se você fizer algo diferente, aí sim você se propõe ao erro também, né? Exatamente. E assim, uma coisa que eu acho muito interessante é a autonomia, né? Eu acho que cada pessoa que hoje está dentro de uma empresa, ela tem um sonho, né? Querendo ou não, a gente aqui usa muito a questão ligada a seja dono do seu espaço, da sua cadeira, né? A gente trata aqui muito, vamos dizer assim, cada um como, de fato, um empreendedor. Eu acho que todo mundo tem esse sonho e a gente aqui traz isso de uma forma muito viva. Eu queria até, Helena, que você comentasse um pouquinho disso, porque é um ponto ligado à gestão que muitas empresas hoje, eu creio que, igual o Matheus falou, um insight paga, precisam levar em consideração. Eu queria que você contasse um pouquinho também, Helena, sobre esse empreendedorismo, e a gente aqui, inclusive, né, tem essa questão aqui para as pessoas se tornarem sócias dentro de uma agência, dentro de uma empresa. E, assim, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem isso, os empreendedores entenderem isso, para, de fato, você ter um crescimento onde o time te abraça em momentos que você não pode estar ali, sabe? Helena, conta um pouquinho aí. Eu acho que isso é bem legal. Eu sei que eu puxei um pouquinho aqui um outro tema quase, mas eu acho que está ligado muito a isso e é por isso que, assim, a gente aqui vibra muito em conjunto, né? Então, eu acho que é legal falar sobre isso. Eu até vou puxar que eu acho que isso liga muito com o momento que a gente está hoje, com a história que a gente vem trilhando, né? Eu sempre digo uma frase assim, que eu gosto muito de comentar, que é um líder, ele não se torna líder quando ele é colocado numa cadeira. Ele é o líder e por isso ele é colocado numa cadeira. E quando eu digo líder, não é zero de forma ditatorial, muito mais organizacional, né? Então, eu lembro assim, sei lá, 2 anos, já vamos fazer agora, que quando eu entrei na ON, a gente tinha aí um desafio de implementar uma linha estratégica, não era nem um time na época, era uma linha, né? Era pegar alguns clientes, fazer testes MVPs, ver se funcionavam. Então, eu comecei na ON como estrategista, só 2 anos atrás, chegou um momento que aquilo foi crescendo, a gente foi, de fato, colocando um time para isso. Depois, passei pela parte de head de estratégia até chegar em operações. Mas muito do que o Camargo quis dizer em relação
a posição de dono, a se colocar nessa posição, a partir do momento que você entende que você é responsável pelaquela bolinha, e você pode ajudar o coleguinha do lado, de uma maneira bem explicando para minha avó, né? Eu acho que é desse momento que você começa a tomar forma, e não, eu acho que é exatamente isso. A gente tem inúmeros exemplos, não só o meu, dentro da casa, que foram pessoas que foram tomando seu lugar a ponto que, pô, aquele lugar é dela, não é que ninguém vai tirar, né? É que aquilo se tornou teu. Então, eu acho que é muito sobre isso, é você, antes de querer um lugar, ocupá-lo, porque ele logicamente vai ser seu. E isso vem muito acoplado com a nossa cultura, no sentido de ninguém é um funcionário, ninguém é só um colaborador. Todo mundo tem espaço, todo mundo tem sonho. Pô, quando eu entrei, eu queria ter uma frente estratégica. A gente batalhou, os meninos ajudaram muito a fazer isso acontecer. Então, hoje em dia a gente só atua basicamente estrategicamente. Então, assim, é muito sobre, se você tem uma empresa e você tem, a gente chama de, não colaboradores e estrelinhas, mas pessoas que você sabe que vão fazer acontecer, apoie o sonho da pessoa, vai atrás junto, porque aquilo, às vezes, é o que muda o jogo para a tua própria empresa. E nem sempre, hoje em dia, os empreendedores estão abertos a olhar dessa maneira, né? Total, é o famoso ser para ter, né? Exato. Ser para você ter aquilo. Se você não for, você não vai estar preparado quando isso acontecer, né? Então, eu sou totalmente adepto também a essa ideia, e isso é disruptivo com comparação ao empreendedorismo tradicional, né? Eu acho que essa linha de entender mais sobre pessoas, de pensar mais no outro, e não só no negócio, por mais que a gente sabe que metas são fundamentais, elas precisam estar ali, precisam ser atingidas, mas entender o lado da pessoa em si faz toda a diferença para o empreendedorismo inovador, que é o que a gente vem fazendo e que é a tendência, né? Eu acho que até as empresas tradicionais implementando uma cultura inovadora pode ter resultados extraordinários. Então, porque as pessoas mudam os comportamentos delas com base nos anos, os hábitos. Então, a pandemia acelerou muito isso também, né? Antes da pandemia, aquele colaborador, aquele empreendedor que estava na ponta atuando, ele tinha que pegar ônibus para ir trabalhar, tinha que passar por metrô, tinha todo o estresse. Então, quando aconteceu a pandemia, ele começou a trabalhar home office, ele viu que ele poderia ter um potencial trabalhando home office, só que para isso acontecer tem que ter esses outros pilares, né? Tem que ter uma rotina ali de proximidade com esse colaborador, de entender, que nem a gente falou antes, o que acontece por trás da vida pessoal dele e quais são os sonhos dele, né? Tem um insight que eu gosto muito, que às vezes, um sonho, para uma pessoa pode ser um sonho extremamente grande e para outra pode ser extremamente pequeno. Então, por que não dar ouvidos para o sonho dos outros e buscar realizá-los? Eu acho que é esse o sentido da coisa, né? Uma coisa leva a outra. Então, quando você entende isso, você começa a trabalhar nesse sentido, sem sombra de dúvidas, uma cultura se constrói, uma colaboração e uma união entre a equipe se constrói, e não fica aquela competitividade de que eu preciso ser melhor que o outro, mas eu preciso estar em conjunto com o outro para a gente chegar junto lá na frente. Eu acho que Exato. Esse espírito, né? Aquela coisa de dividir para conquistar, né? Exato. E Matheus, quando você traz essa questão da cultura e, de fato, saber sobre as pessoas, eu queria até aqui levantar, e eu quero que você traga isso, inclusive a gente passa nas nossas consultorias, que de fato é muito importante, a partir do momento que a gente entendeu que para a gente conseguir performar e a gente chegar no nosso objetivo, que não é pequeno, né? A gente tem um objetivo até 2024 aí gigante, depois se quiser abrir, você pode abrir, Matheus. Mas eu acho que a partir do momento que a gente entendeu que para a gente fazer as empresas crescerem, a gente precisa entender lá dentro, os bastidores, a gente conseguiu performar muito mais. Isso é prova do que a gente vem vivendo nos últimos meses. Eu creio que aqui muitos parceiros nossos aí, clientes e amigos e parceiros podem confirmar isso. Mas assim, Matheus, traz um pouquinho da consultoria sobre essa questão de como, assim, tipo, online a gente consegue entender as pessoas. Eu acho que isso está muito ligado às reuniões em particular, né, que a gente consegue fazer na prática, né? E, assim, e principalmente um ponto que eu, na minha visão, você é a pessoa que melhor lida com isso aqui dentro, que é, assim, quando alguém erra, né? Errar é preciso,
né? Mas quando alguém erra, como que, Matheus, eu estou até puxando aqui alguns assuntos, mas, cara, é muito importante isso, porque faz diferença, né? Sim. Faz muita diferença. Quando alguém erra, Matheus, também conta um pouquinho como você passa a visão para a pessoa não ficar, né, chateado com tal situação, compreender e ainda melhorar. Eu acho que isso que você trouxe é fundamental e a gente precisa falar disso. Claro, não, eu faz total sentido, Camargo, e eu percebo que assim, né, a gente aprendeu muito fazendo, né, tudo que a gente está falando aqui, a gente viveu isso, não é lido, criado, a gente vive isso, então, de fato, é o que a gente construiu, né, e foi um aprendizado para todo mundo, a gente digitalizou a nossa empresa no meio da pandemia, porque a gente teve que digitalizar, porque a gente estava buscando empreendedores em outras localidades, buscando clientes em outras localidades, e para o nosso processo de escala isso foi fundamental. Mas para isso acontecer de fato, uma das coisas que a gente implementou e a gente faz isso acontecer são rotinas. Eu acho que a rotina, ela faz com que você entre numa linha para chegar em um objetivo. E, claro, objetivos bem definidos, né? Então, se eu quero chegar num lugar, eu preciso que todo mundo saiba aonde a gente quer chegar. Não dá para somente eu, somente a Helena, somente o Camargo ter os lugares que a gente quer, os objetivos nossos, e a equipe está lá divagando, fazendo só o que tem que ser feito. Então, é sobre isso, é sobre entender aonde que é o nosso objetivo e como que a gente vai fazer isso. Como? Dividindo em micro-objetivos e controlando através de rotina, né? Reuniões semanais, reuniões diárias, reuniões de one-on-one para entender a proximidade com o colaborador. E eu acho que isso que você comentou no final, de como que como que eu cobro, né, um liderado meu? Como que eu chamo a atenção de um liderado meu sem prejudicar o desempenho dele? Porque acontece muito isso, né? Um liderado erra, eu vou lá, chamo a atenção dele, em vez de eu melhorar o desempenho, eu pioro o desempenho dele, pela forma que eu cobrei. Então, eu acho que isso só é possível se você possui uma cultura de feedback instaurado. Então, o feedback, ele é fundamental e todo mundo tem que ter essa abertura de dar feedback. A Helena pode dar um feedback para mim, eu posso dar um feedback para ela, e a gente, naquele momento, a gente pode aceitar o feedback ou não, mas a gente tem que entender a visão do outro. E eu acho que quando a gente cria uma cultura onde todos se dão feedbacks, entendendo que, é um feedback para melhorar, é um feedback construtivo, isso é muito efetivo. E daí, para isso acontecer, até eu não vou entrar muito nos detalhes, porque a gente tem uma temporada inteira aqui de vários episódios que vai ser destrinchado isso, mas é através desse cuidado da forma com que você se expressa, né? As palavras com que você usa e o objetivo que você quer. Então, se eu sei que eu quero melhorar para atingir um objetivo X, eu vou pensar como que eu vou levar a pessoa a entender que, de fato, aquele objetivo é importante, né? E não falar do que ela falhou, do que ela errou, por que isso vai prejudicar. Mas, a gente tem um objetivo. Isso que você está fazendo está alinhado com o objetivo, né? Então, acho que é muito nessa linha, de pensar mais estrategicamente e de ter essa cultura de feedback bem instaurado, né? E, bom, seguindo aqui, né, a gente tem aí alguns pontos que eu acho que é fundamental para esse nosso primeiro episódio e, esse conteúdo que a gente já destrinchou aqui, eu acho que, sem sombra de dúvidas, algum insight você já pode ter extraído, você que está ouvindo a gente, e para a gente poder até fechar esse nosso ciclo aqui, esse primeiro ciclo, eu trouxe uma frase que a gente fala desde o princípio nosso, né? Feito é melhor que perfeito. E eu queria que Helena, depois Camargo, o que vocês entendem dessa frase hoje? Feito é melhor que perfeito. Qual que é o insight que vocês têm dessa frase? Acho que muito quando a gente fala feito é melhor que perfeito, é importante deixar claro que não é as coisas feitas às coxas, como se fala na minha região, mas é um pouco sobre é melhor você tentar do que você ficar prolongando e prolongando e prolongando e nunca executar, porque a execução também é importante. Também é importante você testar, né? Eu acho que eu vindo de uma frente extremamente estratégica, tudo é teste, tudo é dados. E eu acho que, para mim, essa frase, ela mata isso, porque você fazer e você ver a resposta, seja do público, seja do colaborador, seja do seu líder, é o que é mais importante. Então, fazer, entender o insight, entender o feedback e depois, claro, corrigir ou lapidar melhor, né? Um diamante não nasce pronto. Então, eu entendo isso sobre essa frase. Para mim, principalmente por sempre estar atuando no front, né?
Eu acho que isso sempre fez parte da minha rotina. A gente tem que estar atuando, a gente tem que estar executando e, assim, errando. Errou, mas é igual a gente sempre fala aqui dentro, né, Matheus? A gente errou, beleza. O que a gente vai fazer para corrigir e, ao mesmo tempo, não prejudicar a operação, não prejudicar a meta, não prejudicar o objetivo, né? Porque se a gente espera demais o perfeito, eu acho que muita coisa pode dar errada nesse caminho. Você pode deixar muito dinheiro na mesa, frase usada aqui no comercial, e isso acaba prejudicando todo um processo, um mapeamento que você fez para um ano inteiro, por exemplo, né? Então, acho que, resumidamente, eu poderia falar dessa forma sobre isso daí, Matheus. Total, e eu acho que vem bem nessa linha mesmo de não deixar de fazer esperando a perfeição, mas fazer, né? Claro, que nem a Helena falou, tu não vai fazer as coxas, não vai fazer de qualquer jeito, mas você não vai ficar naquela pressão, eu não vou fazer acontecer porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. Cara, olha esse podcast, né? Ele nasceu das trincheiras e a gente várias vezes tentou colocar no ar, a gente falou, não, vamos esperar para fazer algo melhor. Não, vamos fazer. Depois a gente vai melhorar, claro, a tendência é que sempre melhore. Eu acho que tudo é assim, né? Se você tá aí com o seu negócio hoje, querendo inovar, e tá com aquele medo, né? Eu não vou fazer agora essa inovação, eu não vou tomar essa decisão porque ainda não tá no meu momento. Uma dica, faça. E depois vê se de fato não deu certo, se aquilo não era para ti, e o que você pode aprender com aquela ação que você realizou, né? Então é bem nessa linha, é você não deixar de fazer, mas fazer. Eu acho que isso liga a uma outra frase ligada a um dos nossos mentores também, que é do Edwin, inclusive, que é: quando tudo dá errado, podem acontecer coisas maravilhosas que nunca teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Eu acho que isso condiz exatamente com perfeito, feito é melhor que perfeito, né? Helena, fala aí. Acho que esse episódio aí, nosso projeto piloto, sempre quis usar essa frase em algum lugar, então nosso piloto, ele fala muito sobre essa frase também e fala muito sobre o que as pessoas vão encontrar nesse podcast. Mas o mais importante ainda é que não é só temas especificados e com frases prontas, é muito do dia a dia, de gente que já fez arte, gente que já fez estratégia, convidados importantes, é muito sobre o que funciona para nós. E eu acho que isso não necessariamente é o que funciona para você, mas se você estiver na mesma situação, talvez seja ali aquela vírgula que falta para tu falar, esse caminho eu já sei que pode dar errado, então quero convidar todo mundo a acompanhar a gente, não estou fechando, sei que vai fechar o Matheus, mas muito do que aconteceu hoje talvez é o que você vai encontrar, sempre muito mais lapidado, em relação aos aprendizados que a gente teve até aqui, que eu acho que aí ninguém está há 1, 2 anos na carreira, está há bastante tempo, então de algo vai servir para acrescentar no seu conhecimento. Boa, não, e é bem isso. Se vocês verem aqui o backstage, né, tem praticamente pouca coisa preparada mesmo, né? A gente está aqui realmente para expor a nossa verdade, o que a gente vive, né? Então, não é aquele roteiro engessado, que nem você falou, aquelas frases prontas. A gente está aqui para expor o que a gente já viveu, o que a gente já aprendeu, e poder ajudar, né? Que seja com 0,5% você que está aí, e que nem você falou, uma vírgula, que pode virar a chave do teu negócio, que pode fazer você ter um insight, ter um aprendizado, que vai levar o seu negócio para outro nível. E a nossa ideia aqui nesse podcast é isso. Iniciamos esse primeiro episódio expondo um pouquinho do que a gente entende como gestão. Claro que tem muito mais para a gente falar aqui. Falamos um pouquinho também da nossa história, mas reforço o convite, né? Continue nos acompanhando, que essa temporada vai ser incrível, vai ter convidados aqui muito especiais que vão, sem sombra de dúvidas, agregar muito no seu conhecimento, né? E, quiçá, você poderá virar uma chave, né, muito importante no seu negócio para, de fato, crescer, de fato, escalar, que é o objetivo desse podcast, né? Ajudar esses empreendedores que estão no processo de crescimento, que estão no processo de escala e que querem melhorar o negócio deles. Então, queria agradecer aqui a presença, Helena, Camargo, foi um prazer ter vocês aqui comigo hoje para a gente bater esse papo. E eu agradeço também a todo mundo que está aqui prestando atenção, ouvindo a gente aqui até o final. Tenho certeza que esse é só o começo, né? E acompanhe você nos próximos podcasts. Quero que você esteja presente nos próximos podcasts para poder sempre estar dividindo o que a gente entende aqui de conhecimento e de melhor para o seu negócio. Exato.
Um beijão, como eu falo, um abraço, meus queridos, porque agora vocês também fazem parte do nosso time ON. E é bom demais ver os bastidores, né? Que nem, poxa, a Helena aqui aparecendo um pouquinho com a gente. Eu tenho certeza, igual o Matheus falou, não vou abrir spoiler, mas essa frase no final aí, essa frase no final aí, já vi quem que vai vir aí nos próximos aí, então, cara, vai ser muita coisa boa. Assim, eu sou o host aqui, que em qualquer lugar do Brasil, vocês sempre vão praticamente estar conversando comigo, então, não é porque talvez eu não esteja em alguns aqui episódios, não é que vocês não vão conversar comigo na ponta, tá? Então, gente, grande abraço, é um prazer imenso estar aqui, e assim, eu tenho certeza que isso é o Day Zero, né? Day One. Day One. Assim, é igual você falou, Matheus, a gente aqui não tá fazendo nada engessado, então errar faz parte, né? Exato. E assim, satisfação enorme, por isso daqui tá no ar, tamo on, agora definitivamente, e feliz demais, porque assim, a gente vai poder expressar um pouquinho do que acontece aqui nos bastidores, e assim, a gente está fazendo coisas incríveis que muitas empresas no Brasil precisam entender isso, nem que seja um pouquinho, 1%, um insight paga. Gente, valeu, abraço. Boa. Se você quer nos acompanhar na nossa rede social, ON Media Marketing, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify, não deixe de ficar por dentro dos próximos episódios. Foi um prazer ter vocês aqui comigo hoje. Um abraço para todos e até logo. Todo mundo ficou mutado. Hey, tamo on!